Começando o programa Tradição Entrevista desta semana, hoje recebendo o André de Souza, presidente da Feira do Livro de Pelotas, e também a Camila Cunha, da ACM, da Comissão Organizadora da Feira do Livro de Pelotas. Muito obrigado pela presença no Jornal Tradição. E vamos falar um pouco dessa Feira do Livro, 51ª Feira do Livro de Pelotas, né? Então, André, bem-vindo ao Jornal Tradição. Mais uma Feira do Livro chegando aí. Mais uma Feira do Livro. Boa tarde a todos. Claro, a gente está 51ª Feira do Livro de Pelotas, voltando mais um ano à presidência da feira, né? E sempre lutando com verbas, buscando apoiadores, fazendo com que a feira seja cada vez mais reconhecida na cidade. Seja um evento, não só um evento comercial, mas também um evento cultural, um evento que atraia turistas para a cidade, visitantes da nossa região sul. A feira esse ano ela vai acontecer quando? As datas já pré-estabelecidas? Do dia 30 de novembro 30 de outubro a 16 de novembro. E o formato da feira se mantém igual dos anos anteriores, na Praça Pedro Osório, as bancas na rua, 3 semanas de duração. É exatamente isso, contando com o tempo ajude, né? A gente teve um ano aí que o tempo foi bem complicado, né? Complicado. Mas a feira exatamente tem esse formato, porque a gente sempre, até um tempo atrás, na época da pandemia, se pensou em fazer em um local fechado, para controle de pessoal e coisa e tal. Mas eu, como livreiro também, como leitor, eu acredito que a Feira do Livro tem que ser na rua. Ela tem que ser pública, ela tem que ser aberta, ela tem que ser aberta, as pessoas têm que ter espaço para mexer no livro, para poder caminhar entre os livros, de olhar os saldos e visitar os estandes. A Feira do Livro tem que ser num espaço amplo e aberto. É o jeito que funciona, é o jeito que eu penso que funciona. E a feira vai ter um lançamento oficial? Quando é que isso vai acontecer? Sim, o lançamento oficial ficou do dia 13 agora. Né, vai ser na Biblioteca Pública. Às 8h30 da manhã, depois a gente até já está finalizando os convites para encaminhar para vocês. A gente tá junto lá. Isso, que daí ali a gente vai apresentar todo o conceito da feira, né? Vai ser tudo exposto já para a mídia também, para a gente estar divulgando. O patrono também é anunciado no lançamento. Isso. Terão novidades em relação aos patronos. A gente pensou num formato diferente. Né? E pensamos numa feira diferente, uma feira que ela contemple todos os estilos da literatura. Ótimo. Então, que é uma coisa também que a gente sempre, eu particularmente, eu me preocupo muito com isso. Que a feira, ela tem os consumidores do livro, né? Os pequenininhos, as crianças, jovens, os adultos, então... Tu que faz parte com banca, nesse processo, como é que tu vê a história do livro hoje dentro da comunidade? E nós estávamos comentando até nos bastidores aqui, a questão da leitura, né? Tu falasse que o público feminino hoje supera o público masculino em ler, né? E isso vem acontecendo, isso vem mudando, como é que tu observa hoje, sendo também um empresário da área dos livros, né? Como é que eu vou te dizer? A questão da literatura, a gente tem a parte do infantil. A parte do infantil, ela sempre vendeu muito, né? Até porque os pais incentivam os filhos a lerem. Só que, conforme vai amadurecendo, os interesses de literatura e os interesses dos jovens, ao tempo vai mudando, né? Há uns anos atrás, a gente tinha aquela questão dos super-heróis, né? Então, teve um período ali que a gente vendeu muito isso, né? E aí o jovem parou um pouquinho de ler. E aí hoje, o que a gente tem para o jovem praticamente? O mangá. O mangá é um destaque hoje. É um consumo muito grande da literatura da parte do mangá. Saindo disso, eu vejo muito que um exemplo que eu tenho na loja, minha visão como vendedor de livro, né, a gente tem ali uma média de 70% para mais do consumidor do livro, que sejam as mulheres. As mulheres consomem muito mais livros que os homens, né? Então eu vejo que essa função da feira, num contexto geral, né, nessa formação do leitor, a livraria em si, ela não tem essa, digamos, não é que seja uma obrigação, mas essa função da formação do leitor. Mas ela tem uma obrigação ética também de fazer com que o incentivo da literatura ela comece na infância e ela vá passando pelas outras fases da vida. Que tu vende, além de tu vender o livro infantil, tu vai vender o mangá. Aí tu vai vender para o universitário, né? O universitário com tempo. Aí depois lá, na função mais
calma da tua vida, tu vai vender o livro espírita, o livro da autoajuda. Então, se pensou muito a feira sobre isso. Porque tem as faixas etárias, As faixas né? etárias. Da onde que vai fazendo a curva e vai mudando Exato. a leitura. Vai mudando o teu perfil de literatura. Perfil. Né? Hoje a gente vende muito, hoje na parte mais adulta, eu na Feito de Letras, pelo menos eu vejo isso, a gente tem um foco muito grande na questão espiritual, na questão conhecimento. Se vende muito livros sobre estoicismo, até ontem eu estava lendo sobre isso, eu leio muito. Então, A procura está aumentando, né? A procura espiritual, aquela questão do conhecimento, não é um livro de autoajuda. Não, ele é diferente. É diferente. É um livro de psicologia. Uhum. Eu digo que é a psicologia para leigo. Tá, A psicologia para perfeito. leigo. Aquela busca do teu conhecimento espiritual, do teu amadurecimento. Então, hoje a gente tem um leque muito grande dessa parte da literatura. E falando ainda de mercado editorial em Pelotas, qual é o peso da Feira do Livro para o comércio de livros em Pelotas, para os livreiros? Qual é o peso disso no mercado local hoje? Eu vou falar mais ou menos pela minha livraria, né, pela Feito de Letras. Porque o que eu vejo? Eu vejo a Feira do Livro, além de um período bom de se vender, porque ela é um período mais próximo do Natal, muita gente compra livro para o Natal, mas ela é também um período para te conquistar cliente. Não só com a venda, mas qualquer atendimento que tu dê para um cliente do livro, que tu troque um contato, que tu faça uma agenda de cliente, que tu descubra o que o cliente gosta de ler. E aí, inclusive eu digo para os meus vendedores, né, que às vezes tu aprende muito mais com o cliente do que vendendo livro. Entendi. Tu pega um cliente que lê há 20 anos, Que tem uma história. olha a bagagem de literatura, de de conhecimento que esse cliente tem. Então a Feira do Livro ela serve para isso, ela serve na questão comercial, porque é um período bom, próximo final do ano, mas também é um período ótimo para te fazer clientes e trocar ideias. Né? E sendo que a Feira do Livro ela agrega muito para a cidade. É um evento a céu aberto, né? A gente tem caravanas das cidades do entorno, embora sendo uma feira que ela tem uma competição muito grande com Porto Alegre, porque os períodos são coincidentes, né? Então vem daí também uma grande dificuldade em trazer escritores para nossa feira, porque capital, a gente sabe como é que é, o pessoal às vezes dá preferência para a capital do que vir para o Não se pensou em interior. fazer alguma alteração básica em pouquinhos de dias Em ou não? datas, já se pensou, mas a gente esbarra muito na questão histórica da cidade. Entendi. Né? Já se pensou também em tirar a feira do chafariz para tentar abrir o leque para poder deixar a feira mais ampla, digamos assim, mais espaçosa. Mas aí também tem a questão que o pessoal prefere muitas vezes que seja lá, porque é uma questão cultural e coisa e tal. Entendi. Mas em termos de volume de vendas, a feira tem um peso no ano de vocês? Tem. É como o Natal para o resto dos lojistas? Representa mais ou menos quanto no volume dos negócios? Assim, eu acho que a feira, em relação à venda normal das lojas, ela tem ela agrega ali 30% a 40% a mais. Perfeito. Perfeito. Por números mais ou menos que a gente tem nas outras feiras, elas vão ter isso, 30% a 40% a mais do que uma venda no mês normal. No mês normal. É o melhor, é o Natal dos livreiros de Pelotas. É o Natal. E até porque, como ela é perto do Natal, né? Ela tem então ela agrega mais função, ainda, né? essa dupla função, porque de o presente. pessoal já vai, o consumidor do livro já vai comprando o livro para dar de presente no Natal. Então, ela comercialmente e financeiramente para os livreiros é um evento excelente. E embora vocês ainda estejam na fase de planejamento e não querendo furar o lançamento, as novidades do lançamento, já algum autor que vocês estejam conversando, já esteja palavrado para vir a Pelotas, alguém que vocês estão tentando, a gente quer trazer o fulano, o Beltrano, vocês pensam em algum nome específico? Olha, a gente está tentando. Né? Até eu estava comentando então, nos bastidores que é muito mais viável, às vezes, tu trazer uma banda do que trazer um escritor. Olha, quase 10 vezes mais. E aí vem uma das coisas que eu fico meio que na dúvida às vezes, né? Que é a questão do público. Como é que a gente consegue trazer público para a feira? É trazendo um show bom ou trazendo um escritor bom? E aí quando tu esbarra nos valores dos escritores, hoje um escritor bom a gente não passa de 40 mil reais. Esse é o custo para trazer um escritor bom pela mínimo 40 mil reais. Tem escritores aí que é 150 mil. Tem filósofos, tem professores que a gente vende muito livro, que são muito procurados, é 150 mil, 200 mil. E a nossa realidade é complicada. Embora a gente tenha
o projeto da LIC, a gente está com o projeto da Rouanet, esperando Mesmo assim, a se aprovação. extrapola muito. Assim, extrapola muito a realidade, né? E a gente tem uma parceria importante com o SESC também, né? André, Sim, que é importante até porque mencionar. essa parte cultural o SESC abraçou, né? Uhum. Então o SESC faz esse Vai trabalho, fazer esse trabalho da faz esse cultura. trabalho de ir em busca desses escritores com o direcionamento dos livreiros, conforme a gente vai direcionar. Tal escritor hoje está em alta, esse ou aquele Sim. escritor é o que está na mídia, o que está aparecendo, que vai agregar para a feira. Entendi. Ainda falando em feira, a feira esse ano, em número de expositores, ela se mantém? Como é que ela está ao longo desses anos, ela está se mantendo o número de expositores? Está diminuindo? Está aumentando? Como é que ela se... Não, a princípio se mantém os mesmos expositores, né? A gente tem algumas livrarias da cidade que pararam de participar, né? Período pandemia, depois não voltaram mais, mas o número de livreiros consegue se manter. Ainda o mesmo que vem sendo aí há 10, 12 anos. Entendi. Qual é o número de empresas do setor hoje aqui na cidade? Quantas livrarias a gente tem? Na cidade, Daqui, as locais. daqui, eu acredito que são 3 ou 4. O resto dos expositores que a gente vê ali são livrarias São de livrarias fora de que fora. vêm De participar. fora aqui. Sendo ali a gente tem a Vanguarda, Feito de Letras, a Mundial, que não está participando Uhum. mais, né? E os dois, o Sebo e Cária, Sim. os dois Sebo e Cária, E a editora da UFPEL e da a editora Católica. UFPEL. Então, somando isso, são 6. 6. São 6. Só que ali, acho que a editora da UFPEL não tem essa venda direta ao público, né? Eu queria que você fizesse uma análise em cima disso, então, para uma cidade que tem 2 universidades. Tem 3 cursos, tem Universidade Federal, Universidade Católica, o IFSU, que tem curso superior, tem Colégio Técnico Federal, que é uma referência em educação. Universidades pagas. Sim. Por que esse mercado encolheu tanto? Por que a gente tem um número tão reduzido de... Eu acredito que, na verdade, esse mercado ele encolheu porque já antes da pandemia a gente já tinha venda pela internet. Uhum. Com a pandemia, Explodiu. o pessoal aprendeu a consumir pela internet. Antigamente tinha o pessoal de mais idade que não tinha esse domínio, digamos assim, da questão de tecnologia, internet, não comprava. Né? A pandemia Hoje, não. forçou ele a aprender. Então a pandemia forçou todo mundo a comprar pela internet. Então, até eu estava comentando que o grande problema disso é que o pessoal acha que tipo, as livrarias vendem um valor a mais. Mas não, muitas vezes o próprio distribuidor ele não consegue manter o mesmo preço que vende na internet. Ele concorre com o livreiro. Ele concorda. Ele é concorrente. O próprio distribuidor concorre com o livreiro. Uhum. E hoje, se tu for ver, o livro, tu vai na farmácia, Compra um livro. Compra o tu livro. compra o livro. Mudou esse perfil, Tu né? vai no super, Compra tu um tem o livro. livro. Aí eu volto naquela questão... Padaria, tu vai, tem uma na padaria. banca de livro. E aí onde vai naquela questão que eu volto que para as livrarias a questão humana, que é a questão vendedor, é o que conta. A gente tem que... As livrarias, se não tiverem bons vendedores, vai perder sempre. Uhum. É diferente de vender livro do que vender roupa ou eletrodoméstico. Uhum. Então a gente perdeu, as livrarias perderam muito, o que ocupa um pouco as editoras, porque as editoras também fazem esse link direto para o e-commerce, né? E não conseguem repassar o mesmo valor para as livrarias. Sim. Então é uma concorrência bem desleal. Entra sempre nessa concorrência, né? Do O fator tecnológico que ajudou as pessoas, mas ao mesmo tempo ele tira do mercado, né, esse contato direto com os livreiros, com a livraria, o público de ter aquele rito cultural de ir na livraria. Né? Um exemplo que é a questão do livro didático. Há uns 8 anos atrás, mais ou menos, o livro didático, a gente vendia o livro didático dentro da livraria. Sim. Hoje não mais, porque as editoras vão nas escolas vender o livro Fazem lá, didático. né? E Faz essa venda direta. e quem fazia isso antes eram as livrarias. Sim. Aí a editora lucra mais Na venda direta. vendendo o mesmo preço que venderia para a livraria, com Direto ao custo, consumidor. usando o valor da livraria mais o lucro da livraria no vendo fechado, e vende direto na escola.
Então é uma questão de lucratividade. E as livrarias ficaram prejudicadas. Mas mesmo com esse cenário adverso, tu vê ainda um futuro positivo para o mercado local, para a empresa local que nem a tua, que trabalha com a venda de livros? Eu acredito que sim. Mas aí eu ainda volto naquela questão humana. Né? O investimento na diversidade, que as livrarias... Hoje as livrarias também não vendem só mais livros. Sim. Então as livrarias se adaptaram. Tipo, a minha hoje ela vende papelaria, que há um tempo atrás eu não me via fazendo isso. Não estava no teu negócio isso? Não estava no negócio. Eu pensava assim, eu vou perder de atender um cliente do livro, de vender um livro de R$ 49,90 para vender um lápis de R$1. Entendi. Hoje não. Hoje o lápis de R$1 ele pode me dar mais lucro do que o livro de R$ 39,90. Porque com essa questão de adaptação das livrarias, eu trabalhando com material escolar, antigamente nós tínhamos as datas comemorativas, que no caso o Dia das Mães que vendia bastante. Hoje quem trabalha com material escolar, a gente tem volta às aulas. É uma outra data importantíssima no calendário. Que quem se adaptou e conseguiu agregar material conseguiu dar uma respirada a mais. E aí tu fica jogando, né? Tira um pouco da papelaria para investir no livro, tira do livro e investe na papelaria, e tu fica fazendo esse jogo de cintura. Para conseguir conciliar. Mas eu acho que o livro, muita gente pensava que o livro ia acabar. O livro não vai ter mais, agora é só digital, leitura não. Ainda essa semana eu vi a cena, né? Que é quando tu fica feliz, tu fica ainda surpresa quando tu tem um cliente do livro que ele abre o livro para sentir o cheiro. É diferente, né? A experiência é diferente. Eu sempre digo, né? O digital tá aí, mas assim, é muito diferente o digital em relação ao papel, a esse contato, né? Com um livro novo, né? Sim. Né? E tem toda uma questão, eu digo assim, psicológica nisso também, né? Dessa questão do livro estar junto com a pessoa e tu ter ele à tua disposição e que tu pegar uma tela de celular. Exato. Ou de computador. Eu até há tempo, agora foi na época, acho que foi ano passado, no Natalzinho do ano passado, eu fiz um videozinho, né? E aí eu comentei que o livro é pra vida toda. É um bem, né? Porque tu ganha um livro. Quem bota livro fora? Raramente. Então tu compra um livro, tu faz um dedicatório. Ele tá na tua estante, ele tá aí no teu momento, no teu Ele local. Ele é uma lembrança tua. Tu vai lá lembrar de alguém, um namorado, uma ex-esposa, sei lá, tá lá uma dedicatória. O livro tá lá guardado, é pra sempre, um presente do pai. Um presente da mãe. Ele faz parte da recordação da tua vida. Faz parte da tua vida, na verdade. Né? Uma Porque foto faz um livro. É uma lembrança. Um livro é um presente para a vida toda. Exatamente. É diferente de uma roupa, é diferente de um que ela é momentânea, né? Que ela é momentânea. Então, por isso eu vejo ainda a questão da importância do livro. E esse amadurecimento que tu traz lá da infância, por fases, é onde tu forma o teu cliente. Tu cuidando do teu cliente nessas fases, tu vai ter ele para sempre junto contigo. Ok. Perfeito. Eu acho que... Uma ótima conversa. Ficou alguma coisa que a gente possa dar? Vocês queiram colocar? Alguma informação? A gente agradece o espaço, né? A gente conta muito com vocês também para essa divulgação, que a gente sabe o quanto é importante, né, para nossa cidade, e esse apoio também de vocês. Pode aqui. Contar com o nosso apoio de novo lá, com a nossa marca. Com lá, certeza, que bom contar com vocês, e obrigada pela oportunidade, né, André? Porque, como o André disse, eu acho que a Feira do Livro ela tem que estar cada vez mais... o pelotense tem que se apropriar cada vez mais dela também, né? É isso, a gente tem que ter orgulho dessa feira, a comunidade participar também, entender a feira, né, como uma feira da cidade, e todo mundo tá junto, uma feira aberta ao público, tu não tem custo, né? É uma feira que agrega todo mundo, a gente se empenha em buscar escritores, né, André, que sejam... que atraiam todos os públicos, porque é isso, o nosso interesse é que a região, que a comunidade toda, né, prestigie também. É aquele cuidado que vocês têm no momento que vocês estão fazendo a programação e fazendo todo o processo da feira. Nós temos que ter isso, nós temos que ter aquilo, para tentar atender essa diversidade que é a Feira do Livro, né? Que é os públicos, né? Até porque esse ano a gente está pensando a feira de uma forma bem diferente, né? Eu, como presidente da Câmara Protense do Livro, eu estou pensando a feira não na parte comercial, eu estou pensando a feira como parte cultural, de escritores que contemplem os leitores. Nem sempre aquele escritor que está na mídia ou que faz sucesso, ele vai contemplar todas as idades. Exatamente. Sim.
Então, o pensamento da feira é, independente se é escritor antigo, ou já com um livro lançado há muito tempo, ou independente se é autor espírita, se é autoajuda, ou se é o suspense, se é o policial, se é o livro da Umbanda, a ideia é contemplar todos os estilos da literatura, Perfeito. pensando no leitor. No leitor. Legal, muito obrigado, André. Obrigada. Bom, vamos chegando mais ao final de um programa aqui, Tradição Entrevista, hoje recebendo o André de Souza, presidente da Feira do Livro de Pelotas, e também a Camila Cunha da ACM, que é da comissão organizadora. Agradecemos mais uma vez vocês terem passado as informações para nós e continuaremos conversando, né, e divulgando a Feira do Livro de Pelotas, aí, a 51ª Feira do Livro de Pelotas, que acontece... De 30 de outubro a 16 de novembro. Então já fica a dica aí, já bota na agenda que temos feira, tá? Até mais.